você está perseverando no seu curso e está apostando muito na contribuição que a gente pode dar para o seu conhecimento das cartas de Paulo e, consequentemente, também do pensamento de Paulo e da maneira como ele abordava as suas igrejas nas suas dificuldades e necessidades. Nós vamos focar hoje, nessa terceira aula, duas outras cartas paulinas, cartas que vamos agrupar, porque elas parecem fazer muito sentido próximas umas das outras. São a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos. Vamos focar primeiro aos Gálatas, depois a carta aos Romanos. Elas não são necessariamente muito próximas uma da outra nas suas temáticas. Elas, dessa forma, elas até se distanciam razoavelmente bem. Elas também não são muito próximas uma das outras, no sentido de que uma foi escrita logo após a outra. A carta aos Gálatas é a carta mais antiga, a carta aos Romanos é uma carta posterior. E entre elas há um razoável espaço de tempo entre uma e outra, entre a escrita de uma e outra. Também ambas não querem dizer que são escritas para a mesma igreja, para a mesma população, para as mesmas pessoas e, portanto, para os mesmos contextos. A carta aos Gálatas é assim chamada por ser escrita a pessoas na região da Galácia, ou na província da Galácia, como se queira dizer. E, portanto, Gálatas, os habitantes da região da Galácia. A carta aos Romanos é escrita para habitantes da cidade de Roma, capital do Império Romano da época, e, portanto, aos romanos. Agora, entenda também que nem a carta aos Gálatas, nem a carta aos Romanos, isso eu creio que é óbvio para você, se dirige a toda a sociedade gálata, ou a toda a sociedade romana. Aí, do ponto de vista político, não há um interesse em toda a sociedade, não há um interesse em toda a população. Ela é dirigida, como diz as primeiras palavras de Paulo aos Gálatas e aos romanos, aos crentes eleitos ou escolhidos ou chamados em Cristo Jesus para comporem o povo de Deus. E nesses lugares, na região da Galácia e na cidade de Roma. Portanto, é importante que a gente entenda que as cartas não pretendem resolver problemas universais das regiões da Galácia ou de Roma. Ela pretende lidar com questões particulares e próprias das comunidades organizadas por Paulo nas regiões da Galácia e de Roma. Portanto, problemas locais e que diz respeito à identidade dessas comunidades junto a essa sociedade maior. Então, com isso em vista, com isso em mente, a gente pode se dedicar ao estudo de uma e de outra carta. O que nós vamos fazer não é entrar em detalhes, como normalmente se faz numa introdução às cartas paulinas, observando questões de autoria, data, local, destinatário, conteúdo e coisas e tais. O que a gente vai tentar fazer aqui é um estudo um pouco diferente. Nós vamos tentar absorver das cartas aquilo que diz respeito à sua narrativa e ao seu discurso, de modo que a gente chegue a alguma conclusão a respeito do que essas cartas estão dizendo, em termos da importância ou da contribuição, ou da importância da contribuição dessas cartas para a nossa leitura hoje. Em outras palavras, por que ler a carta aos Gálatas? Por que ler a carta aos Romanos? E por que elas merecem ser lidas nos dias de hoje ainda? Afora a importância delas para o Novo Testamento e para a contribuição que elas deram para a forma de ver o pensamento, entender como as igrejas também eram organizadas e administradas pelo apóstolo Paulo na sua missão. Certo? Vamos então para a nossa rápida incursão pela carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, como já dito, ela é escrita para pessoas crentes em Jesus Cristo, escolhidas ou chamadas para crer em Cristo na região ou província da Galácia. Seria aquela parte norte da Ásia Menor, localizada hoje no que é chamado país da Turquia. Nessa região gálata, Paulo evangelizou ou fez uma rápida passagem quando estava na chamada terceira viagem missionária. Paulo sai de Antioquia, sobe pela Ásia Menor
e ele então passa pela região norte, depois ele desce até Éfeso e se localiza em Éfeso. Nesse percurso, nesse período radicado em Éfeso, Paulo então escreve a carta aos Gálatas em função de uma aguda perturbação na sua atividade ministerial naquela região, pelo surgimento, aparecimento, pela chegada de pessoas que questionam, primeiro, a autoridade apostólica de Paulo. Isto é, Paulo foi chamado ou não foi chamado para pregar o Evangelho por Jesus Cristo, tal como os outros apóstolos foram chamados, os 12 anteriores, discípulos primeiro de Jesus. Segundo, todos os outros apóstolos tinham base na cidade de Jerusalém para a sua missão, enquanto que Paulo tinha base na cidade de Antioquia, na Síria, fora inclusive da Palestina. Que autoridade essa base fornecia a Paulo? E terceiro, e talvez a coisa mais relevante, Paulo não ensinava os gentios convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo à obediência às normas e preceitos e mandamentos da lei de Moisés, especificamente aquelas que diziam respeito a uma prática comum entre os judeus quando absorviam os gentios nas suas comunidades, isto é, a prática da circuncisão para os homens, a adoção da liturgia judaica, do culto judaico, que incluía a observância do calendário judaico, a Páscoa, por exemplo, e também a frequência aos sábados à sinagoga, e a adoção das escrituras judaicas como a orientação para as suas vidas, inclusive do ensinamento dos rabinos ou dos mestres judeus para orientar suas práticas de vida doravante e, o mais importante, a absorção da cultura judaica em elementos que são próprios dessa cultura, por exemplo, os rituais ou os esquemas de pureza, que incluía, nesse caso, os alimentos, ou a abstenção de alimentos, ou a seleção de alimentos. Isso também incluía uma separação radical da sociedade no que diz respeito à idolatria e a cultos extra-judaicos praticados na sociedade maior. Enfim, essa forma de pensar ou de evangelizar, que foi o que ocorreu na região da Galácia, junto às igrejas anteriormente promovidas, colocadas, plantadas por Paulo, chegou na região e trouxe de fato grande perturbação. A gente não sabe de que modo o conhecimento, a informação desses eventos chegou até Paulo. O fato é que Paulo reage e elabora então um discurso para reagir e para responder a esse tipo de argumento ou de pregação contra a sua pregação. E o que Paulo diz, a forma de Paulo discursar, a forma de Paulo reagir a isso é recorrendo à experiência e à consciência dos crentes gálatas. O que ele quer é que os crentes reflitam sobre como eles receberam a fé. E se eles receberam a fé, essa fé proporcionou-lhes a salvação. Essa salvação, por sua vez, permitiu que eles fossem agora eleitos de Deus para aguardar a salvação, a vinda de Cristo que estava por vir. Portanto, uma reflexão sobre isso, essa experiência a partir dessa recepção do Evangelho pregado por Paulo, e que foi confirmado essa salvação pela vinda do Espírito até eles, vinda do Espírito essa que promoveu neles uma série de outras experiências, outras vivências também. Então, o que para Paulo é prova da eleição, é prova de que o seu Evangelho era verdadeiro, porque a vinda do Espírito preparava para a volta do Senhor. Então, Paulo disse para eles, pensem sobre essas coisas. Vocês receberam tudo isso sem essas imposições ou essas formalizações que esses outros pregadores estão propondo a vocês. Por que acrescentar, então, algo mais àquilo que vocês já receberam? Esse acrescentar algo mais, Paulo vai chamar de obras da lei. E aí é importante a gente focalizar nesse termo, nessa expressão, obras da lei. Porque essa expressão vai definir esse algo mais que Paulo diz que é um acréscimo, uma bagagem, um peso desnecessário à salvação que eles já receberam e à vivência dessa salvação. Então, a gente vai focalizar isso um pouco mais
na videoprática, ou no vídeo prática, para que a gente reflita um pouco mais sobre isso. Então, o que Paulo chama de obras da lei são esses elementos. É verdade que para um judeu talvez, esses elementos também fossem secundários em relação à observância da lei de Moisés e observância resultante da própria aliança de Deus com o povo. Podia-se fazer isso ou podia-se não fazer, e não era isso que ia definir se eles eram o povo de Deus ou não, porque eles eram o povo de Deus por causa da aliança formalizada em Abraão. Ora, exatamente esse raciocínio que Paulo então desenvolve doravante. Combatendo a esse pessoal diretamente no seu terreno, Paulo diz o quê? Ora, se o povo de Deus tem sua aliança formalizada, sua identidade, sua pertença a Deus formada na aliança de Deus com Abraão, sem obra nenhuma a acrescentar, portanto, por que nós também não podemos fazer a mesma coisa? Nós, Paulo, nós os Gálatas, nós o Evangelho pregado por Paulo. Portanto, Paulo vai contrapor a essa questão das obras da lei outra coisa muito clara, estabelecida até mais fortemente na identidade judaica, que é a aliança com Abraão. A aliança essa que antecede 430 anos a aliança mosaica no Sinai. A aliança essa que de fato formaliza a constituição do povo de Deus. Portanto, desse modo, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, cremos como Abraão creu. E Abraão, quando creu, definiu o padrão, ou Deus definiu com ele o padrão pelo qual todo aquele que quisesse participar do povo de Deus também poderia crer. Assim, aqueles Gálatas, os crentes Gálatas, e dentre eles o próprio Paulo, que se absteve a partir de certo momento dessas exigências, dessa bagagem, para poder se ater exclusivamente à fé, enfim, assim, o Paulo e seus crentes gálatas estavam perfeitamente de acordo com o propósito de Deus, com a leitura da Escritura, com o padrão da aliança estabelecido por Deus. O que Paulo pede então aos gálatas não é que eles se abstenham de fazer as coisas que são necessárias e que devem ser feitas, mas é que agora eles têm o Espírito como preenchimento, plenitude da promessa da aliança. E vivendo conforme esse Espírito, eles têm condições de desenvolver plenamente toda a vontade de Deus. Inclusive, se a vontade de Deus está expressa na lei, no Espírito, então, essa vontade está plenamente vivenciada. Esse é o ponto da carta aos Gálatas. Espero que você tenha entendido essa reflexão inicial, porque agora a gente vai pular para a carta aos Romanos e também fazer uma breve comparação, um breve estudo comparativo com Gálatas, esse pensamento de Gálatas, mais comparativo, mas mais fixado na carta aos Romanos. Bem, espero que você abra agora a sua Bíbliazinha, sua Bíblia, na carta aos Romanos, e você então comece a folheá-la. Não vai ser possível fazer isso tudo de uma vez, acompanhando o nosso vídeo, mas você a tem em mãos e pode verificar certos pontos que a gente vai mencionando, né? A carta aos Romanos foi escrita para crentes que Paulo teve contatos ou familiaridade ao longo da sua carreira missionária, quando estava na cidade de Éfeso, algum tempo depois, quando ele já havia escrito a carta aos Gálatas, e ele então sai de Éfeso, após o término da estadia ali, vai para a região da cidade de Cencreia, depois Corinto, anda pela Macedônia, pela Caia, e o seu destino é levantar uma oferta para retornar a Jerusalém. De Jerusalém ele pretende então fazer o percurso para a Espanha, via Roma. A carta aos Romanos é escrita para aquela longa lista de crentes que estão em Roma, no capítulo 16 da carta aos Romanos. Através deles ele pretende ser inserido nas comunidades às quais esses crentes pertencem. É uma lista razoavelmente grande para os dias de Paulo. E ao se inserir nessas comunidades de crentes em Roma, ele pretende também apoiar-se neles para o lançamento de sua missão para a Espanha. Então, Paulo, tanto nessa carta, quer refletir e apresentar o seu evangelho, então, aos crentes de Roma, de modo a dirimir muitas dúvidas que possam existir a seu respeito, como também Paulo faz uma espécie de reflexão final, abrangente, sobre o seu próprio evangelho. Afinal, Paulo para o momento e pergunta, bem, afinal de contas, o que é que eu tenho pregado?
talvez o estímulo recebido pela situação da Galácia o tenha levado depois à reflexão posterior e pensar, bem, o que eu tenho pregado? Qual tem sido o meu evangelho? O que eu tenho ensinado aos gentios? E o que eu penso realmente sobre essas coisas que eu tenho falado, que tenho aprendido ao longo desses anos de missão, talvez aí uns 15, 20 anos. O que eu quero levar adiante? Olha, você pode perceber que essa atitude reflexiva de Paulo sugere aí uma parada para um posicionamento teológico, né? Uma identificação a respeito de quem ele tem sido, do que ele tem feito, qual tem sido o seu ensinamento. Agora veja bem, se a gente for fazer um breve resumo da carta aos Romanos, tentar pegar a estrutura de Paulo, ela tem uma certa lógica. A lógica de Paulo parte, não, de novo, da constituição do povo judeu na aliança sinaítica, na aliança mosaica, com a doação da lei mosaica, nem mesmo com Abraão, como ele faz em Gálatas. Paulo retorna à origem. Paulo retorna à criação da humanidade por Deus. Ele assume essa narrativa hebraica, ele constitui essa narrativa como um fundamento do seu evangelho, e ele diz, o meu evangelho é uma resposta à necessidade da humanidade. Não é uma resposta só a judeus, nem a gentios, ou nem a grupos específicos, nem as minhas comunidades de crentes. O meu evangelho é uma resposta à necessidade humana de refazer um relacionamento perdido com Deus. Não que Deus e o homem tenham se separado necessariamente, mas que havia necessidade da reconciliação, da retomada de relacionamento, do refazer a amizade. E Paulo entende que na pregação do Evangelho estava um meio, um instrumento divino, escolhido por Deus para refazer essa amizade. Portanto, Paulo começa desse ponto, esse é o fundamento dele, e daí Paulo prossegue para mostrar como, de fato, em Cristo há uma retomada dessa reconciliação ou dessa amizade entre Deus e humanidade, entre Deus e ser humano. E ser humano aí, todos nós, inclusive eu e você. Em Cristo isso acontece. Como é que Paulo faz essa referência? Como é que ele introduz Cristo? Porque o evangelho que ele prega é o evangelho de Cristo. Como é que ele introduz Cristo nessa reconciliação entre Deus e a humanidade? A semelhança de Adão. Então, Cristo é o segundo Adão que substitui o primeiro Adão naquilo em que ele recompõe a raça humana, né, Cristo, e naquilo em que ele também reconcilia essa raça com Deus, exatamente naquele elemento em que Adão propiciou a perda desse relacionamento com Deus. Ora, então, Cristo é um humano que permite esse relacionamento, é o mediador dessa nossa humanidade com Deus. Não só ele permite isso, como ele a realiza em si mesmo. Olha, veja como Paulo tem uma sacada aí, uma ideia genial, e a desenvolve depois nos passos seguintes, mostrando que é possível ao ser humano essa retomada da sua própria humanidade. O que Paulo questiona é que em Adão perdemos a nossa humanidade, e que em Cristo nós recuperamos a nossa humanidade. E que esta humanidade não pode ser construída a parte de Deus, porque Deus é o Criador da nossa própria humanidade. Portanto, Paulo diz que, recuperada em Cristo a nossa humanidade, nós podemos agora então recuperar nosso próprio jeito de viver, conforme Deus tinha planejado para nós. Isso a parte de lei, a parte de qualquer outra coisa. Então, como é que isso é feito? Paulo então recorre à ideia do Espírito. Não foi o Espírito que criou todas as coisas no início, não é o Espírito que Deus sopra no corpo humano que ele forma, fazendo um ser vivente? Não é esse Espírito que pervade, penetra, encharca toda a criação de Deus de vida? Pois é, esse Espírito que em Cristo é doado a nós, de modo a recuperar em nós toda a humanidade, ou a humanidade por inteiro, encharcando a gente de vida que a gente perdeu no vacilo, no grande erro de Adão. Quer dizer, não há humanidade sem espírito, não há humanidade sem vida. Mas para Paulo essa vida não é a vida física que brota em nós, mas é a vida do Espírito que nos enche de finalidade, sentido e de propósito da própria humanidade. Daí, Paulo foca agora a própria comunidade dos romanos, os crentes, a igreja, os eleitos que estão lá
em Roma que receberam esse Espírito e vivem por ele. Como é que Paulo faz isso? Muito simplesmente, Paulo agora retorna para a comunidade. Esses irmãos, esse grupo, tem uma cidadania, tem uma presença na cidade de Roma que precisa ser vivida. Paulo não transforma o Espírito numa vivência gnóstica, uma vivência abstrata. A vida do Espírito, a humanidade cheia do Espírito, ela está presente na realidade concreta das relações de cidadania que se dão na cidade de Roma, em qualquer outro lugar onde esse ser humano esteja. Então ele precisa comer, precisa beber, tem a religião, tem a cultura, tem a política, tem as artes, tem um monte, tem os ídolos, tem os deuses, tem um monte de coisas, e tem a comunidade que deve viver a sua vida também, se relacionar. Aí você vai observar isso no capítulo 12 até o capítulo 15 de Romanos. Paulo começa o capítulo 12 dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o culto racional que vocês têm a oferecer a Deus. Então olha que coisa bonita que o Paulo está dizendo, e os capítulos 12, 13, 14 e 15 de Romanos têm exatamente essa finalidade. Você percebe então que Romanos é o que a gente diria um evangelho completo? É um compêndio teológico completo, e que a gente sempre deveria se debruçar sobre ele, ou sobre a carta aos Romanos, tentando recuperar aí a importância desse documento de Paulo deixado como herança para nós cristãos e, mais ainda, seres humanos interessados na humanidade plena, como qualquer ser humano na Terra gostaria de viver. Então dê uma pausa agora e depois retorne para a videoaula, o vídeo exercício, a vídeo prática que vai se seguir. Tenho certeza que você vai gostar muito da atividade.